Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso treinamento do Ground School da aeronave Tecnam. Estamos na unidade Normal Procedures. Aqui o piloto vai verificar todos os procedimentos normais para a operação do Tecnam. É um capítulo muito especial, pois trataremos do assunto da rotina do dia a dia em que o piloto executará todas as ações pertinentes às rotinas do Tecnam. Bem, falando em Normal Procedures, procedimentos normais, o checklist da aeronave nos aponta como uma primeira opção realizar o checklist da inspeção externa, o que nós conhecemos como Walk-Around ou então External Inspection. O fabricante ele propõe uma ordem de ações que devem ser realizadas respeitando rigorosamente. Nesta fase, o aluno poderá pegar o checklist em mãos e realizar a leitura de item por item para a verificação segura e assertiva dos itens listados no checklist. Bem, a Tecnam ela prevê que o piloto, primeiro, ingresse no cockpit para realizar ali algumas verificações. Entre eles, checar se a documentação está em dia e está a bordo da aeronave para a realização do voo, verificar se o peso e balanceamento está de acordo, conforme já ensinamos em módulos anteriores, e depois fazer algumas verificações. Na sequência, ele dará uma volta pela asa esquerda, verificando a quantidade de combustível na asa esquerda, todo o bordo de ataque, a ponta de asa, ele vai verificar o aileron, ele vai verificar o flap e na sequência ele também vai verificar toda a lateral da aeronave, a fuselagem do lado esquerdo. Ele pega também verificando a empenagem, ou seja, o profundor e o vertical stabilizer, ou seja, o leme direcional. Verifica toda a lateral direita agora da fuselagem, faz um check em toda a área da asa direita, fecha com a inspeção no nariz e finaliza drenando a aeronave, removendo os calços e também removendo o tow bar, que nada mais é do que o garfo que usa-se para movimentar a aeronave no solo. Esta é a sequência especificada pelo manual para a realização do walk-around ou do external inspection. Mas para facilitar a visualização, daremos início à demonstração para que o piloto possa verificar item por item. Então vamos iniciar agora a verificação da external inspection. Bem, o piloto, para acessar a cabine, ele deve realizar a abertura da porta. Bem, ele faz a abertura da porta levantando uma alavanca de forma simples. Agora, ele terá acesso a todo o cockpit do Tecnam. Perceba o arranjo, onde nós temos o assento do passageiro, o assento do comandante, nós temos ali os comandos e tudo mais. Vale destacar que nesse momento o piloto deve verificar a documentação a bordo e também a ficha de peso e balanceamento. Agora, ele continuará a sequência, verificando se a ignição está em off. Percebam aqui, essa é a chave da ignição, Ignition Master, tendo a posição off, right, onde ele está acionando o magneto direito, left, magneto esquerdo, both, ambos os magnetos, esquerdo e direito, e na posição start. Aqui ele deve verificar se a posição está em off. Na sequência, ele vai ligar a Master Switch. O que é a Master Switch? Nada mais é do que o nosso switch que liga a bateria. Conforme podemos verificar aqui, ele é dividido em dois. Uma para Master, bateria, e o outro para o Generator, que é o gerador. A partir de agora, ele vai verificar a quantidade de combustível. Perceba, o piloto pode verificar o Fuel Quantity, que é a quantidade de combustível, utilizando aqui o nosso MFD, Multifunction Display, igual podemos observar aqui na imagem. Uma vez tendo o combustível necessário para o voo e verificado visualmente, o piloto desliga a Master Switch. Agora, nós daremos continuidade na inspeção externa, realizando a inspeção fora da aeronave, fora do cockpit. Percebam, o piloto, a partir de então, deve verificar o bordo de ataque da asa, o que nós conhecemos como leading edge, que é essa parte toda aqui. Vale destacar que o piloto também deve checar visualmente a quantidade de combustível, que fica localizado em cima aqui da asa, para que ele tenha certeza visualmente de que a quantidade de combustível está adequada para o seu voo. Na sequência, ele deve verificar o tubo de pitot, se está livre e desobstruído. Percebam, antes de cada voo, o piloto tem que remover a capa do tubo de pitot,
que protege de qualquer sujeira e que possa obstruir ali então o tubo de pitot. O piloto remove a capa e verifica se está desobstruído. Na sequência, ele continua o seu walk-around. Após verificar o bordo de ataque, o piloto deve verificar o aileron, livres e correspondentes, e também o flap. Vale destacar agora que ele verifica os freios. O freio deve ser verificado a estrutura, bem como também a pressão dos pneus e se está tudo de acordo, se não há nenhum vazamento. Até porque nosso atuador do freio fica localizado logo aqui na sequência, como vamos verificar. Percebam que não devemos achar aqui ele limpo, sem sinais de vazamento de um fluido de freio. Neste caso aqui, estando tudo ok, você prossegue na sua inspeção externa, no seu walk-around. Agora, após passado toda a região da fuselagem esquerda, o piloto vai verificar o profundor, que neste avião o profundor é de incidência variável, ou seja, todo o profundor ele é móvel, e também verificar aqui a TEB. A TEB nada mais é do que o compensador do profundor. Também vai verificar o estabilizador vertical, que é a deriva, e também o rudder, o profundor, que também possui ali um compensador. Feito tudo isso, ele vai verificar agora a empenagem como um todo e, na sequência, a fuselagem do lado direito da nossa aeronave. Percebam todo o movimento livre e correspondente e a verificação de toda a fuselagem na lateral direita. Verifica-se flap e, novamente, aileron, só que agora da asa direita, livres e correspondentes. Voltando agora para a asa direita, o piloto deve remover a proteção para a buzina de stall. Aqui percebam que nós temos um auxílio para o piloto saber ali mais ou menos a sua velocidade stall. Em torno de 5 nós antes, essa alheta ela levanta no ângulo de ataque crítico e isso dá o sinal ao piloto de que ele está se aproximando do stall. Após o voo, o piloto coloca a proteção. Então, antes do voo, deve ser removida a proteção para a realização segura do voo. Dando continuidade na inspeção, deve-se verificar a tomada estática do lado direito e, na sequência, o walk-around do nariz do avião. Olha só, vários pontos devem ser importantes e prestados atenção, como a estrutura física do spinner, toda a condição física da hélice, a livre abertura do ar que entra para os motores, a condição da landing lights e também a condição do trem de pouso do nariz. Tudo seguindo o checklist passo a passo. Dando continuidade, o piloto deve verificar a tomada estática do lado direito, do lado esquerdo nesse caso. Agora basta drenar a aeronave, utilizando o dreno que está composto um em cada asa e também, como podemos verificar aqui, existe um dreno na barriga da aeronave, logo na parte de baixo, que o piloto deve acessar para o correto uso. Ele vai colocar aqui então o pote de dreno, dali nós vamos ter a verificação para saber se o combustível está contaminado ou não, seja com água, com sujeira, e o piloto deve realizar ali a drenagem da aeronave. Perceba como deve ser feito. Para isso, o piloto vai usar o copo do dreno. Basta ele então utilizar ali os dedos para pressionar e assim está feita agora a nossa inspeção externa. Olha como é de extrema importância para o piloto realizar esse procedimento, uma vez que agora ele viu que a sua aeronave está operacional para o voo. A partir de então, daremos início aos Normal Procedures internos na aeronave. A partir de agora, daremos início às ações do Pre-Flight Checklist, um checklist onde o piloto vai realizar as inspeções pré-voo. Percebam só, o piloto deve verificar se os cintos estão passados, ajustados e afivelados. A partir de agora, ele deve verificar o painel dos disjuntores. O que o piloto precisa realizar aqui? Ele precisa checar se todos os circuit breakers, ou se os disjuntores, estão armados, ou seja, estão para dentro. Isso permite a operação segura e normal da aeronave. Uma vez verificado todo o painel, ele deve agora ligar a master e também verificar no Primary Flight Display a indicação do trim. Percebam aqui, pessoal, que o trim está na posição neutral. É aqui onde o piloto deve
permanecer para a decolagem, colocando o compensador na posição neutral. Dando sequência na inspeção, o piloto vai verificar agora a quantidade de combustível, fuel quantity, e fechando-se as portas, ele liga a strobe light e a nav light. Esse procedimento agora visa demonstrar para as outras aeronaves nas proximidades que a aeronave vai entrar em operação, ligando a strobe e ligando a nav light. Daremos início agora ao Start Engine Checklist. O piloto deve verificar se a manete de potência está em idle e selecionar o tanque mais cheio. Neste exemplo, eu seleciono o tanque da direita. Percebam que você só tem 3 possibilidades de seletora. Você pode selecionar o tanque esquerdo, você pode selecionar o tanque direito ou então deixar na posição off, onde a seletora estaria fechada. Neste momento do voo, o piloto deve selecionar o tanque mais cheio. Ou então, se os dois estiver por igual, basta escolher um dos dois para realizar ali a seleção. Ele continua verificando a fuel pump. Ele liga a fuel pump e agora faz o check da área para verificar se não tem ninguém nas proximidades da aeronave. Vale destacar que esse é um procedimento extremamente importante, uma vez que é necessário verificar em voz alta e clara toda a área da hélice para o acionamento desta aeronave. E na continuidade, daremos o início ao acionamento da aeronave ligando em Start. Daremos início agora ao checklist chamado After Start Engine, onde após o acionamento o piloto deve colocar RPM em 2200 e a partir de então seguir com o procedimento, ligando o gerador e verificando os parâmetros do motor. Percebam, o piloto está verificando a temperatura do óleo, a pressão do óleo, temperatura da cabeça do cilindro e também a pressão do combustível e, já que eu liguei o meu gerador, eu verifico a carga do meu voltímetro, o volts para poder realização do voo. Dando continuidade nos procedimentos, o piloto, após verificar toda a parte do Multifunction Display, ele agora deve desligar a fuel pump e ligar os rádios para o próximo checklist. Entramos em uma outra fase do voo, o Before Taxi Checklist, que para a realização desse checklist, ligaremos o rádio. Lembre sempre de verificar se a frequência está correta. Após acionar o rádio, o piloto deve verificar os parâmetros do avião. E na sequência selecionar o flap de decolagem. Muita atenção nesse ponto. O flap não possui uma trava. Você vai descendo ele a quantidade que for necessário e basta olhar no indicador para saber exatamente onde o flap está posicionado. Percebam bastante aqui neste momento em que o piloto selecionou o flap 15, que é o flap necessário para a decolagem, o Takeoff Flap. E já na sequência ele vai realizar o briefing de decolagem, onde serão comentados a velocidade de rotação, a velocidade de subida, quais checklists serão realizados após a decolagem, qual área de treinamento o piloto se dirigirá, bem como também o Emergency Briefing, que é o briefing de emergência. A partir dali, tomarão decisões em caso de falha do motor, em caso de perca de reta, entre outros detalhes. Agora, com a aeronave parada no ponto de espera, o piloto prosseguirá para um outro checklist, o Before Takeoff Checklist, realizando as seguintes ações. Primeiro, deverá realizar o cheque dos comandos para verificação livres e correspondentes. Deverá ligar a fuel pump e agora elevar a potência para 4.000 RPM. Perceba que o piloto deve elevar a potência de forma gradativa até atingir 4.000 RPMs no nosso tacômetro que fica instalado no MFD Multifunction Display. Na sequência, o piloto continua o seu cheque, verificando agora os magnetos. Percebam que ele checa o magneto direito e após o esquerdo. A queda máxima de RPM é de 315 RPM, ou diferença de 120 entre eles. Então 315 é o máximo que pode cair o magneto direito e o máximo que pode cair o magneto esquerdo. Mas entre eles a diferença máxima não pode exceder 120 RPM. Agora o piloto realizou a decolagem. Após sair do chão, mantém a velocidade apropriada e com 400 pés AGL realiza o After Takeoff Checklist, seguindo as seguintes ações. Ele recolhe todo o flap e verifica no indicador que o flap está totalmente recolhido.
Percebam aqui que eu consigo visualizar pelo indicador do flap. Ele deve verificar também a quantidade da pressão do combustível. Afinal de contas, ele vai desligar a fuel pump, a electrical fuel pump, conforme veremos aqui, indicando também a quantidade de pressão no combustível. E assim encerra-se o After Start Checklist. Na sequência, o piloto continua o seu voo e pode realizar um voo de navegação, onde em cruzeiro nós temos o Cruise Checklist, que deve ser ajustado potência e velocidade de acordo com o que foi calculado e planejado. Uma vez estando no circuito, nós vamos realizar o Before Landing Checklist, que é a preparação para o pouso, e seguimos com as seguintes ações. Devemos então agora ligar novamente a fuel pump, ligar a landing light e selecionar o flap adequado para pouso. Vale destacar que nós passaremos pelos flight patterns e nos flight patterns mostraremos com mais detalhe onde cada flap deve ser selecionado. Contudo, para o pouso, é necessário que o flap esteja na posição landing. Percebam pelo indicador que ele deve estar posicionado em 30 graus, conforme podemos observar aqui. Agora que ele realiza o pouso, livrando a pista, ele vai fazer o nosso checklist chamado After Landing Checklist. Neste caso, ele vai recolher o flap, verificando também se no indicador o flap está totalmente recolhido. Ele vai desligar a fuel pump e ele vai desligar a landing light. A partir daqui, ele prossegue o táxi normalmente para o estacionamento. E no estacionamento, ele realiza o seu último checklist, o qual teremos as seguintes ações. Manteremos a potência aproximadamente em 2.900, desligamos Master, desligamos a ignição e desligamos as luzes, a Strobe Light e também a Nav Light. Agora encerramos o voo, mas ainda temos um último checklist para ser realizado. Este pode ser realizado na forma Read and Do, onde o piloto lê o checklist e faz as ações. E é simplesmente o abandono da aeronave. Percebam que ele deve colocar a capa do tubo de pitot, colocar os calços e instalar novamente a proteção da buzina de stall. E agora encerramos todos os procedimentos normais, os Normal Procedures, mas quero enfatizar alguns detalhes dos Flight Patterns que veremos agora. Bem, os Flight Patterns servem para orientar o piloto em relação às velocidades de referência para rodar a aeronave, para manter em subida e para realizar todo o circuito de tráfego. Prestem atenção. Neste caso, a aeronave inicia sua corrida de decolagem e ele deve atingir uma velocidade de rotação de 50 nós. Então, retiraremos o avião do chão com 50 nós indicado na nossa speed tape, ou seja, no nosso velocímetro. Agora que a aeronave rodou, ela mantém uma subida, mantendo a velocidade de 65 nós. Esta é a VY, a velocidade em que mantém a melhor razão de subida, mantendo a velocidade de 65 nós. Logo na sequência, ainda no eixo de decolagem, o piloto vai atingir a altitude de 400 pés AGL. Lembrando que a AGL é a altitude acima do solo. Ao atingir essa altitude, ele deve realizar o After Takeoff Checklist, como visto anteriormente. A partir de então, prossegue ainda no eixo de decolagem e aos 500 pés curvará à esquerda, cumprindo um circuito de tráfego padrão para ingresso na perna do vento. Claro que se no aeroporto tiver alguma VAC publicada ou alguma informação no rotaer de um circuito diferente do padrão, o piloto deve seguir as instruções. Bem, agora estamos na perna do vento e o piloto está nivelado na altura do circuito. Por ser uma aeronave a hélice, a altitude do circuito é de 1.000 pés AGL, ou seja, uma altura de 1.000 pés acima do terreno. Quando a aeronave atingir o través da cabeceira na qual ele vai realizar o pouso, ele vai realizar o Before Landing Checklist. Percebam que ele vai pousar aqui nesse exemplo na pista 09. Logo, o través da pista em uso é quando ele passar aqui 90 graus. Neste caso, ele realiza o Before Landing Checklist e ele aplica o flap 15, que é o flap de takeoff. A partir de então, mantém a velocidade de aproximação de 54 nós. Veja só, a velocidade de aproximação via approach 54 nós. Também inicia a descida, mantendo mais ou menos uma razão de 500 pés por minuto e a potência como necessário para manter razão de 500 pés por minuto e velocidade em 54 nós.
Quando achar ideal e necessário, ele realiza a curva para ingressar na perna base, que é o segmento perpendicular à pista em uso, ainda em descida, mantendo velocidade e razão constante. Ao ingressar na final, o piloto aplica o flap full, ou landing flap, que é o flap 30, e a partir de agora reduz a sua velocidade. A nova via approach vai ser de 50 nós para o cruzamento da cabeceira em uso. Chegando próximo, quando o piloto tiver o pouso garantido, ele efetua a redução da potência de forma gradativa para realizar o toque seguro na pista. E dessa forma, estudamos o flight pattern do circuito de tráfego da aeronave Tecnam. Como vimos toda a inspeção externa, bem como todos os procedimentos dentro do cockpit e os flight patterns, encerramos o estudo dos Normal Procedures. Vale o detalhe que o piloto deve estudar na íntegra os Normal Procedures publicados nos manuais. E assim chegamos ao nosso último módulo do treinamento do Ground School da aeronave Tecnam, passando por todos os detalhes de operação, desde o início até os nossos Normal Procedures. Foi um prazer ter vocês aqui e lembrem-se sempre que estamos à disposição. Muito obrigado e até a próxima!